O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma reflexão a partir da junção do Evangelho e da primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Pedro, do capítulo 4, a partir do versículo 7. No Evangelho diz que Jesus teve fome e ele, à distância, ele viu uma figueira bonita, uma figueira cheia de folhas, uma figueira que chamava a atenção. E ele foi lá para colher figos, porque é isso o que a gente espera de uma figueira. E diz que ele não encontra figos, e ele diz que jamais, que ninguém mais coma de teus frutos. E diz que a figueira secou até a raiz. É verdade, meus santos, que essa figueira, ela é uma imagem de Israel, a figueira do Senhor, que não produzia mais frutos, e que por causa da sua esterilidade, porque não acolheu o Messias, no Evangelho de hoje, os sumos sacerdotes, os grandes representantes de Israel, já estavam maquinando como matá-lo. Não o fizeram, porque o povo gostava muito dele, e eles tiveram medo, mas já desejavam a sua morte. Então a figueira é Israel, que não produz mais frutos de santidade. E Deus espera, meus santos, que nós produzamos frutos. Só que fazendo uma leitura espiritual, essa figueira é a nossa alma, que precisa dar frutos.
E existe, meus santos, um perigo na vida espiritual, que é o quê? De uma alma que exteriormente ela tem fé, mas interiormente ela é estéril, que ela é aparentemente bela, cheia de folhas, ela parece viva como aquela figueira, mas quando Deus procura frutos, não encontra nada. Então nós precisamos, meus santos, não apenas parecer, mas precisamos ser. Precisamos ter frutos de conversão, de santidade, de mudança de vida. Nós medimos o progresso da nossa vida espiritual, não quando estamos fazendo coisas exteriores. É importante, pelo amor de Deus, é importante que nós venhamos à missa, os acólitos que sirvam na missa, é importante que nós tenhamos atitudes exteriores às nossas orações, mas o termômetro da vida espiritual é: eu estou produzindo frutos de santidade? Está acontecendo uma mudança de vida no meu dia a dia? Ou eu pareço uma figueira, mas que na verdade não é de fato, porque se ela não produz fruto, de nada adianta. E quais são, meus santos, os frutos que Deus espera em nós encontrar? A primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Pedro, nos mostra alguns desses frutos. Caríssimos, vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Então, o primeiro fruto que Deus espera em nós é a vigilância contra o pecado, a vigilância para as coisas erradas que podem entrar na nossa alma e a oração. Quando você reza, se você reza de verdade, a mudança começa a acontecer. É aqui um critério de você saber se a sua oração está sendo oração de fato. Você olha para o seu coração e diz: está acontecendo aqui uma mudança, isto é, o homem velho, orgulhoso, preguiçoso, que não quer servir a ninguém, que não quer ajudar a ninguém. Esse homem velho está morrendo. A mulher velha, preguiçosa, maledicente, está morrendo em mim, isto é, eu tenho dominado a minha língua para não ser maledicente. Os meus juízos têm sido juízos caridosos ou sempre extremamente exigentes e duros. Então você percebe, por graça de Deus, que tem havido uma mudança gradativa, é verdade, menos rápida do que você gostaria, infelizmente, mas tem havido, está acontecendo. Você tem sido um melhor marido, uma melhor esposa, mais paciente, mais generoso, perdoando com mais facilidade e mais profundidade no perdão. Você tem sido mais humilde, aprendido a suportar as contrariedades, com menos revolta externa e interna, porque às vezes você nem manifesta a sua revolta externa, mas internamente tem um bicho que se contorce, e você percebe que até internamente esse movimento interior tem sido mais tranquilo, porque você tem se tornado
mais parecido com Jesus, que é manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, você vai observando. Pois bem, continua aqui então São Pedro. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor. De novo, lembra que nós já ouvimos São Pedro falando de amar sem hipocrisia e com ardor. Então, não é um amor sentimento, é um amor que se compromete, é um amor em que eu implico a própria vida, é um amor exigente, é um amor com ardor, mas não é um amor romântico, meus santos. Amar a Deus e as pessoas com particularidades diferentes, nunca é um amor romântico, é sempre um amor exigente. Amar a Deus na minha fidelidade, na luta contra os pecados, não é romântico, porque o pecado é sempre atraente. Quantas vezes eu não já falei aqui a vocês, que ninguém peca por ascese. Todo mundo peca porque o pecado tem um atrativo. O pecado tem uma promessa mentirosa, ilusória, falsa, mas uma promessa de uma satisfação, de uma recompensa imediata, que redundará num prejuízo imenso e eterno. Mas tem uma promessa: ninguém se vinga por penitência, por ascese. Eu me vingo porque é gostoso me vingar. Todo pecado traz ninguém fala mal do outro contra a própria vontade. Você fala porque você gosta de falar da vida alheia. Ninguém se ira e perde a paciência contrariando-se a si mesmo. Muito pelo contrário, você se ira porque dominar a ira custa. Então você dá largas à sua ira e fala o que quer e o que não quer, sendo grosso, maledicente, violento. Entende? O que exige de nós uma luta contra nós mesmos, uma violência interior, é a virtude. O pecado não. Faça a sua vontade sempre e você pecará sempre. É por isso que o que é que Jesus diz quando nos chama a segui-lo? Renuncie à sua vontade. Renuncie a si mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Então que cada um aqui comece a se analisar. Eu tenho me renunciado a mim mesmo? Eu tenho contrariado o homem velho e a mulher velha que habitam em mim? Infelizmente, existe um homem velho e uma mulher velha. Então, de você contrariar. Claro, você contraria nas penitências, você acorda cedo e vem à missa, você faz um jejum. Mas tudo isso você faz para você se contrariar na sua luta contra o pecado. E você progredir tendo um coração parecido com o coração de Jesus. Por isso, diz aqui São Pedro, cultivai o amor mútuo com todo ardor. É o coração de Cristo, que nos amou e nos amou ardorosamente. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus, ele não disse isso? Que no juízo, ele vai dizer, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e doente e foste me visitar. Percebe que a caridade cobriu uma multidão de pecados?
Então precisamos, meus santos, trabalhar, lapidar o nosso coração, para que o nosso coração seja um coração transformado, um coração parecido com o coração de Jesus. Senão você está aqui na igreja, mas cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ira, de inveja do seu patrão, da sua esposa, do seu marido, do seu cunhado, da sua nora. Geralmente são das pessoas mais próximas, né? Do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Não permite isso, lutar contra essa mágoa que às vezes, humanamente falando, é muito justa. Que aquilo que o seu irmão lhe fez foi mal, não foi justo. Mas qual será a sua atitude, você que é um homem de oração? Você que é uma mulher de oração, uma mulher da igreja, uma mulher que todo mundo quando olha diz, ela é católica, ele é católico. Como Jesus quando viu a figueira e disse, é uma figueira, vou encontrar figo. É católico, vou encontrar obras parecidas com as de Jesus, quando chega perto, é um capeta, com o coração cheio de rancor. Meus santos, infelizmente o nosso coração é doente. A questão não é se você sente raiva, se você sente ou não sente coisas más, mas se você consente, se você aceita esses movimentos dentro de você. Porque infelizmente os movimentos virão, mas lute contra eles. Por quê? Porque você reza, porque você é católico, porque você é cristão, porque você é amigo de Cristo, porque você tem um hóspede na sua alma que é o Espírito Santo, a quem você não quer entristecer. Por isso que São Pedro então vai mostrar esses frutos que Cristo espera de nós. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações, isto é, sede bondosos. A hospitalidade em Israel e para os povos antigos era a expressão de bondade, de generosidade. Ah, padre, mas vão me chamar de besta, vão. Mas seja bom. É melhor você ser enganado porque você foi bom, do que você, para não ser enganado, acabar perdendo a oportunidade de fazer o bem. Seja bom, mas seja bom por causa de Cristo, não necessariamente pela pessoa ajudada em si. Por causa de Cristo, sede bons, generosos, como administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o com capacidade proporcionada por Deus. Colocar a serviço de nosso Senhor, na comunidade, na família, entre os amigos, de você fazer da sua vida um serviço, isto é, eu tenho servido, eu tenho feito o bem, eu tenho esse dom, eu tenho colocado à disposição dos meus irmãos, ou só o utilizo para o meu bem, para alcançar benefícios para mim, ou para os meus próximos, para ganhar dinheiro para a minha família. Mas eu tenho feito o bem com isso que Deus me deu. Eu sempre digo que numa paróquia grande como essa, graças a Deus, nós deveríamos ter uma fartura de catequistas. Porque há homens e mulheres inteligentes aqui, que podem estudar a fé para transmiti-la. Há homens e mulheres aqui que podem colocar a sua vida em serviço da comunidade. Nós estamos nos preparando para a festa. O pessoal corre, né, quando a gente chega para pedir ajuda. Ou quando
acontece assim, olha, eu estou disposto a fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí você diz assim, eu não estou precisando de gente para lavar banheiro durante a festa. Ah, não. Lavar banheiro, não. Quer dizer, você quer servir, mas você quer servir. Aí eu quero ficar na barraca do doce. Eu também. E sempre sobra algum docinho, né? Ou do espetinho. Mas eu quero servir como a comunidade precisa ser servida. Como eu quero servir a minha família, como a minha família precisa ser servida. Por quê? Porque eu quero ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Meus santos, a liturgia de hoje é um chamado a essa realidade. A nossa vida espiritual precisa produzir frutos. Eu espero, meus santos, e isso que eu digo a vocês, eu digo para mim, pelo amor de Deus, mas eu espero que se eu fosse à casa dos meus acólitos e perguntasse aos seus pais, como é que é o Pedro? Como é que é o Felipe? E a mãe e o pai dissessem, padre, olha, depois que eles começaram a acolitar, a participar da igreja, virou um outro menino. É bom, é paciente, ajuda os irmãos, ajuda aqui no trabalho de casa, é trabalhador, estuda direitinho, não nos desrespeita, até nos aconselha, padre. Ora, se isso eu espero dos meus acólitos, imagine dos meus ministros, dos que cantam os louvores na igreja, dos coordenadores dos grupos pastorais e movimentos, e daquele que serve o rebanho com a palavra e a Eucaristia, muito mais. O que é ser um ministro de Cristo? É um outro Cristo, né? Não é assim que os santos dizem que é um padre? É um outro Cristo? Mas às vezes está tão longe disso. Precisamos, meus santos, dar frutos de santidade, frutos de conversão. Peçamos a Deus então nesta Eucaristia, que Ele não diga a nós, figueiras com tantas folhas, que Ele não diga que nunca mais nasça fruto em ti, mas que Ele com misericórdia derrame sobre nós o seu Espírito e nos faça árvores, figueiras, frondosas, frutíferas, que deem muito fruto para a glória do seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.